Olá, estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui comigo. Hoje no programa nós vamos falar sobre clareamento dental. Porque com o passar dos anos os nossos dentes vão ficando meio amarelados, manchados e existe técnica para deixar os dentes brancos novamente. É o clareamento dental. Mas quais são as técnicas? Quem pode fazer? O clareamento estraga os dentes, o esmalte dos dentes, as nossas restaurações? Bem, essas perguntas, quem vai responder para a gente é o dentista, o Dr. Renato Esquive, que aceitou o convite do Saúde em Foco para esclarecer todas essas dúvidas para a gente. Dr. Renato, um prazer tê-lo aqui no Saúde em Foco. Jaqueline, é um prazer imenso estar aqui hoje, estar conversando com você e poder expor um pouco esse assunto que gera algumas dúvidas aí. Nós estamos sendo bombardeados muitas vezes por propagandas, muitas vezes enganosas aí, por Instagram, Facebook, enfim. Então, é um prazer aí a gente conseguir sanar algumas dúvidas e trazer essa realidade um pouco mais próximo a quem nos assiste. Quando a gente pensa, doutor Renato, no clareamento, né, deixar os dentes branquinhos novamente, é uma coisa maravilhosa. Todo mundo quer ter um sorriso bonito, radiante. Mas todo mundo pode fazer o clareamento? Vamos entender assim, Jaqueline. Primeiro, por que o meu paciente quer esses dentes mais brancos? Se nós voltarmos um pouco aí no passado, e nem falo um passado tão distante, estou falando aí dos nossos pais, avós, era moda, alguns anos atrás, os famosos dentes de ouro. Então, nossos avós, pais sorriam e isso ostentava um pouco aí de condição financeira um pouco melhor, né? Isso mostrava um status um pouco superior. Hoje a moda nessa nossa região aqui, né, os dentes extremamente branco. Uma das técnicas é o clareamento, mas nós temos facetas, lentes de contato. E assim, o paciente que me procura, primeiro eu tenho que avaliar se ele realmente tem essa, além da queixa, a necessidade de indicação e se isso vai suprir as expectativas desse meu paciente. Eu não posso, por exemplo, isso a gente vai falar no decorrer do programa, fazer um clareamento num paciente que tem um implante, uma coroa, algo protético. A indicação ao clareamento, né, que nós vamos falar hoje, é aquele paciente que tem um dente, seja ele rígido, vitalizado, ainda que não foi feito tratamento endodôntico, ou um paciente que já fez o seu tratamento endodôntico e aí, por algum motivo, escureceu. Então, temos algumas indicações, outras contraindicações, mas de uma maneira geral, quase todos os pacientes podem sim fazer esse tratamento. E quais as técnicas que existem de clareamento? Vamos lá. O clareamento, hoje, nós temos o clareamento caseiro e o clareamento de consultório. Quando eu falo caseiro, não é pegar uma receita que você acha aí na internet, algo assim. Não. É um clareamento que o paciente vem até o consultório, nós moldamos esse paciente, é confeccionado, então, um par de moldeiras que só encaixa na boca desse paciente, uma superior, uma inferior. Esse paciente vai fazer esse tratamento em sua casa. Nessa modalidade de tratamento caseiro, algumas pessoas acabam, às vezes, dormindo com esse gel clareador. Isso é algo que gera uma sensibilidade extrema, porque, veja bem, tem um tempo de ação desse gel clareador. O que normalmente eu indico vai de 30 minutos até 50 minutos por dia. Então, assim, se você usa esse mesmo gel durante 6, 8 horas de sono, ele vai perder seu efeito clareador e só vai induzir ali a sensibilidade. E também temos a modalidade de consultório. A diferença entre as duas, óbvio, é a concentração do gel. No caseiro, você vai atingir um nível de clareamento máximo, digamos assim, em 2 meses, 2 meses e meio, enquanto o clareamento de consultório, você chega ali no nível de clareamento extremo em 3 sessões, no mais tardar 4 sessões, né? Sempre divididos aí, o mais indicado, uma sessão por semana. Tem essas duas diferenças só. A respeito de sensibilidade que pode acontecer, o de consultório pode sim, né, gerar uma sensibilidade um pouco mais agressiva, visto que o gel ele é um pouco mais concentrado. Mas se nós compararmos tanto o caseiro quanto o de consultório, ambos vão clarear o mesmo nível. O clareador ele não tem o efeito de branquear os dentes. O clareador ele tem efeito de remover aquela cadeia de carbono que uma vez foi instalada nos canalículos dentinários, que daqui a pouco eu explico certinho,
e escurecendo o dente. Então, por um efeito de oxidação, ultrapassa o esmalte dental, chega ali na dentina e aí explode, né, algumas bolinhas de oxigênio, remove o carbono e o seu dente volta à cor natural dele, entendeu? Sem efeito de extrínsecos aí, de corantes, tá bom? Ah, muito boa essa explicação. Quer dizer, não é tornar branco, mas é retirar todas essas situações do dente que deixam eles amarelado e manchado. Doutor, mas antes do clareamento, quais os cuidados que a pessoa tem que ter? Tem algo a fazer? Perfeito. Bom, quando nós vamos indicar um clareamento, né, o paciente nos procura a respeito do clareamento, nós temos que fazer uma avaliação. Primeiro, eu tenho que saber, esse meu paciente, ele tem alguma restauração, né, alguma cárie que eu precise restaurar antes do processo de clareamento? Tem instalado ali biofilme, tártaro, né, que é o cálculo dentário, eu preciso fazer uma profilaxia. Normalmente, tem que fazer uma profilaxia mesmo para remover essas estruturas. Então, de início, o paciente nos procura, faz uma profilaxia, faz uma avaliação, vê se tem a necessidade de alguma restauração ou algo relacionado à oclusão. Estando liberado, então, após esse processo, já se dá o início ao clareamento. Você falou das duas técnicas, né? Consultório e também caseiro. Quais das duas é mais eficaz? Quando nós estamos comparando as duas, Jaqueline, nós não conseguimos falar qual é mais eficaz, porque ambas vão chegar ao mesmo nível de clareamento, certo? Qual que é a diferença, igual eu já falei? Quando o paciente ele chega aqui no consultório, né, ele senta na cadeira, eu consigo chegar ao máximo, né, ao nível de clareamento que aquele dente pode chegar em 3, no máximo 4 sessões. Raramente são 4, normalmente são 3. Enquanto em casa, esse paciente, né, na verdade, é ele quem está responsável por esse tratamento. Então, vai variar com o empenho desse meu paciente. Se ele fizer todo dia, ou dia sim, dia não, 30, 40 minutos, em 2 meses, 2 meses e meio, ele consegue atingir o mesmo nível que o clareador de consultório vai atingir, tá certo? Com um a mais. Quando nós optamos pelo clareamento caseiro, esse meu paciente, assim que ele terminou, que ele chegou ao nível máximo de clareamento desses dentes, ele consegue dar as manutenções em casa. Ou seja, ele faz aí todo dia, o dia sim, dia não, esse clareamento até chegar a esse nível de clareamento que não vai clarear mais. E aí, então, ele passa a fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, o clareamento, só para manter os dentes bem clarinhos. Sim. E quanto tempo dura o clareamento? Aí vai variar um pouco com a alimentação desse paciente. Vamos lá. Se é um paciente que toma café todos os dias, 5, 6 vezes por dia, toma vinho, açaí, esse paciente ele vai estar mais propenso, né, a ter os seus dentes um pouco mais escurecidos. Aí estou falando de 1 ano, estou falando de 1 ano e meio, né? Sempre variando com a alimentação dele, mas raramente é menos que 1 ano de efetividade. Então, quem faz o clareamento precisa ficar mais cauteloso na ingestão desse tipo de alimentos com corantes, como você disse, o café, vinho. Vocês pedem para diminuir a ingestão desses alimentos ou não? Não, não. Veja bem, qualquer alimento, hoje, praticamente todos têm corante, seja ele natural, seja artificial. Como que eu vou pedir para um paciente falar, ó, principalmente esses que são viciados em café, a partir de hoje você não toma mais café? Não, não posso. Então, assim, ele tem que estar ciente de que o café, o vinho, açaí, refrigerante, enfim, sim, ele vai pigmentar meu dente, só que não mais como pigmentou no passado antes dele fazer o clareamento. Antes do paciente fazer o primeiro clareamento, eu estou falando de 20, 30 anos ou mais, tomando café, tomando refrigerante, tomando vinho, estando exposto a esses elementos dentários ao corante. Agora, em 1 ano, jamais que esse meu elemento vai pigmentar como ele estava pigmentado antes. Então, pode ser que ele sinta esse dente um pouquinho escurecido, mas não mais como antes. Então, pode tomar sorvete, açaí, refrigerante, vinho, à vontade. Está começando a ficar um pouco mais escurecido, está sentindo que esse dente já não está mais tão agradável aos seus olhos, aí você procura fazer o clareamento novamente.
Doutor Renato, principalmente no clareamento caseiro, se por acaso o paciente colocar um pouquinho mais da substância ali do clareamento e aí ela ingerir essas substâncias que promovem, né, todo esse processo, é prejudicial à saúde? Extremamente prejudicial. Ainda bem que você tocou nesse ponto, que eu tinha até esquecido, né? Vamos começar um pouquinho antes dessa sua pergunta. Há uns 2, 3 meses atrás, eu estava mexendo assim no celular e eu vi uma propaganda de um site de vendas, né? Onde prometiam uma quantidade de clareadores, de géis clareadores, sem embalagem, sem você saber o que está sendo utilizado e que eles vendiam com uma moldeirinha para você ferver na água, colocar na boca, aspirar, né, um pouco desse ar para fazer essa moldagem. Vamos lá. O clareador que nós utilizamos, que nós indicamos, pode ser o peróxido de carbamida ou o peróxido de hidrogênio. Não vou falar muito dos processos deles, senão a gente vai, né, durar muito tempo essa entrevista. Mas, enfim, ambos são extremamente nocivos a tecidos moles. Ou seja, gengiva, bochecha, língua, se você deglutir, eles são extremamente agressivos, podendo, inclusive, gerar necrose desses tecidos moles. Então, assim, quando o paciente vem para fazer o clareamento caseiro, nós moldamos, entregamos essa plaquinha no meu laboratório protético. Meu protético tem que fazer um alívio onde esse gel vai ficar tocando somente a face vestibular dos dentes, que é essa face que nós enxergamos quando falamos, sorrimos, e todas as outras estruturas, seja a face palatina lingual, ou sejam os tecidos moles, têm que ser protegidos, entendeu? Então, você não pode pôr de maneira alguma um excesso de gel ou então utilizar uma moldeira que não esteja perfeitamente adaptada à sua mordida. Isso pode gerar assim, uns problemas seríssimos, tá? Quando nós falamos de necrose de tecido mole, ela é agressiva e se você não cuidar, isso pode gerar aí até óbito, entendeu? Sim, com essa avalanche que tem, falando de clareamento, o marketing que há em cima é muito importante, por isso que a gente resolveu fazer o Saúde em Foco falando sobre isso, para esclarecer que tem esses benefícios, mas também há perigos e toda cautela deve ser tomada e tem que ser conduzida por profissionais especializados. Doutor, e o clareamento, ele pode deixar os dentes mais sensíveis? Então, quando nós estamos falando de sensibilidade, nós estamos falando de um dente vitalizado que não teve aí seu tratamento endodôntico, não precisou fazer um tratamento de canal. Quando esses dentes vitalizados, eles normalmente expõem trincas de esmalte, né? Pessoas que roem unhas, pessoas que mordem tampa de caneta, né? Às vezes as costureiras que seguram agulhas nos dentes. Quando eles possuem uma trinca no esmalte, esse gel clareador, ele tem uma permeabilidade, ele consegue ultrapassar esse esmalte com um pouco mais de violência, digamos assim, e perdura ali, ele fica ainda fazendo seu efeito na dentina com um pouco mais de tempo do que se não tivesse essa trinca, né? Então, pode gerar uma sensibilidade. Outro caso, pessoas que têm retrações gengivais, né? Que expõem um pouco da raiz. A nossa coroa, ela é recoberta por esmalte, né? Enquanto a nossa raiz é recoberta com uma estrutura que chama cemento. Diferente do esmalte, que tem aí a sua função de ser mais rígida para poder comer, triturar, mastigar alimentos, o cemento, a função dele é ligar o dente pelo periodonto ao osso alveolar. Então, é uma estrutura muito mais delicada. Ali você vai sentir muita sensibilidade, tá certo? Pacientes mais jovens têm a sua câmara pulpar muito maior quando comparada a um paciente de 35, 40 anos. Então, o paciente mais jovem, sim, está mais propenso a uma sensibilidade, mas também nada que seja muito, assim, muito agressivo, seja impossível de fazer o clareamento. Quando o paciente me relata que já tem essa sensibilidade, eu, por protocolo, eu já aplico o dessensibilizante antes e é algo bem mais tranquilo. Eu tenho muita sensibilidade, eu não consigo morder um picolé nesses incisivos centrais. Então, quando eu faço em mim, de cara eu já faço o dessensibilizante para poder aguentar a sessão. E as nossas restaurações, elas podem ser prejudicadas com esses produtos do clareamento? Bastante. Quando nós estamos falando de restaurações, sejam elas em resina composta, seja uma faceta ou lente de contato em resina composta, ou sejam as facetas em porcelana, esse material para ser aderido ao meu dente,
ele é aderido via adesivo, né? Uma adesividade desse material. Lembra que eu falei que o clareador ele vai ultrapassar a estrutura mais superficial, que é o esmalte, chegar na dentina para então fazer o efeito. E o efeito dele é oxidação, é explodir bolinhas de oxigênio. Nesse efeito, pode acontecer, de repente, de romper a adesividade desse material restaurador e, sim, soltar a restauração, soltar a faceta. Então, o paciente que vai fazer esse procedimento, né, de clareamento, ele tem que estar ciente que, primeiro, faceta não se clareia, é aquela cor e ponto, e restaurações que, eventualmente, ele tem aí nos outros elementos podem sofrer com esse processo e elas podem se soltar. Sim. E o clareamento, ele normalmente faz também nos dentes de trás, porque a gente olha assim, é o sorriso na frente, mas os dentes de trás também se faz o clareamento? Eu avalio da seguinte maneira: quando você sorri no espelho, quando você vai fazer uma fotografia, qual é o último dente que você mostra? Raras as vezes que o paciente vai mostrar, por exemplo, o segundo molar, ou então o terceiro molar, que é o dentão do siso, do juízo. Então, eu não preciso expor esse meu paciente a um clareamento. Lembrando também que esses dentes mais posteriores, principalmente os superiores, eles estão muito próximos à bochecha. E lembra que aquele meu clareador pode necrosar tecido mole? Então, para que arriscar levar esse meu paciente a um quadro mais sério, se eu posso, por exemplo, clarear até o primeiro molar e o sorriso dele está perfeito quando ele sorri, clarinho, branquinho, entendeu? Então, lógico, eu não posso fazer um clareamento de incisivo até pré-molar, porque eu sei que o segundo pré-molar vai expor, o primeiro molar vai expor, então, no mínimo, é até o primeiro molar. Importante essas observações, a gente saber, não é, doutor? E com Sim, sim. o clareamento, ele pode ser feito, quem fuma, pode fazer o clareamento? Os fumantes? Pode sim, não é uma contraindicação. Mas, veja bem, o paciente tabagista, ele tem, antes de uma pigmentação ali no meu elemento passiva de clareador, ele tem um manchamento que eu preciso fazer uma terapêutica, por exemplo, uma profilaxia, jogar um jato de bicarbonato, talvez fazer uma microabrasão nesse elemento. Então, assim, são algumas condições que eu preciso avaliar, lembrando que cada paciente é individual, né? Cada situação é individual, mas não é uma contraindicação, não. E o clareamento pode ser feito assim periodicamente ou há espaços, períodos para se respeitar entre um e outro, intervalos? Ele pode ser realizado o consultório, que é um pouco mais agressivo. Nós indicamos no mínimo 6 meses, tá? Toda vez que você sente um estímulo de sensibilidade, que é uma dor, você, quer queira ou não, você pode, não sempre, mas pode estar induzindo ali uma inflamação. Então, não é tão interessante eu ficar fazendo esse clareador, podendo gerar uma inflamação nesse dente. Imagina que você sentou na cadeira para fazer o clareamento e daqui a 2 meses tem que fazer um canal, entendeu? Então, assim, quer fazer o consultório? Fica de 6 meses. Avalie se você precisa ou não. Quer fazer o caseiro? Ótimo. Faça aí, acompanhado do seu dentista, 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses aí, dia sim, dia não. Acabado esse período, né, que é onde clareou o máximo, bom, aí você dá manutenções em casa 1 vez por semana, tá bem? Agora, fazer todo dia em casa, isso vai te dar algum prejuízo biológico, sim. Doutor Renato, agora, e se a gente ficar com um sorriso, uns dentes, assim, aquele branco artificial muito branco, que bate o olho e fala, nossa, peraí, esse dente não é o natural. Tem como reverter isso? O clareador em si, ele não vai conseguir fazer um sorriso artificial, tá? Lembra que eu falei que ele consegue remover as cadeias de carbono presentes na dentina, mas não consegue branquear a dentina, ou seja, ele vai devolver a cor natural da sua dentina antes da pigmentação. Então, aquele sorriso que você vê normalmente em alguma pessoa aí um pouco mais famosa e tal, não é o clareador. Aquilo ali é faceta, lente de contato, que eu nem vou entrar nesse assunto, e aí dá muita conversa, mas raramente o clareador vai conseguir fazer um efeito de branquear os dentes, praticamente nunca. Hoje, apesar de ser moda, ter o dente branco ou o natural, que seria natural da pessoa?
Se você me fizesse essa pergunta 5 anos atrás, eu ia conseguir responder, afirmar para você que a moda era dente branco, daquele que parece que você foi no banheiro, pegou ali a porcelana da Piccolo como dente. Essa era a moda. Branco, Graças a Deus não é isso. o branco neve, né? Quando a gente vai comprar tinta, né? É o branco, não é o gelo, é o branco neve. Não é o branco gelo, é o Gelo, branco neve, neve. isso. Não, parece que pintou o dente. Não, graças a Deus isso está caindo por terra. Eu acho que foi até tarde. O dente em si, ele não é branco. Quando nós estudamos, quando você pode pegar e pesquisar na sua casa, existe uma escala de cor. A mais famosa e mais fácil de entender chama escala Vita. Existe a cor A, B, C, D, E. Nós estamos falando de um A, por exemplo, é um amarelo castanhado. Estamos falando de B, já é um amarelo puxado para o cinza azul. Então, assim, o dente não é branco, branco, branco. Ele tem as suas nuances. A parte mais superior, mais perto da gengiva, é um pouco mais escura. No meio, é um pouco mais branquinho. As pessoas que não têm bruxismo, não têm nenhum desgaste, os incisivos, a parte mais cortante do dente é translúcida. Então, assim, é bem feio quando você vê uma pessoa com um sorriso de uma cor só. Hoje, as pessoas já estão tendo esse olhar de que não, é artificial, eu não quero para mim. Doutor Renato, quando a gente vai comprar creme dental, tem alguns produtos que prometem esse clareamento, né? Eles falam 90% das manchas são removidas dos dentes. Outros colocam que usam carvão, né? Também para deixar os dentes mais brancos, sadios. Eles funcionam mesmo? Qual é a eficácia? Vamos lá? Vamos entrar no assunto polêmico, então? Se o meu creme dental prometer e cumprir que ele clareia através de peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida, ele vai, igual eu já falei, ele vai ser agressivo para a gengiva. Então, você começa a escovar os dentes na ilusão, na esperança de ter um dente branquinho e você vai ter um problema periodontal. Então, já vamos começar por aí. Inclusive, tinha um creme que eu fiz o teste e ele chegava a arder a gengiva. Eu fiz o teste, sim, de uma marca muito famosa que não vem ao caso. Vamos agora para outro ponto. Remove as manchas, ou então, é a base de carvão. Jacqueline, você tem carro na sua casa, não tem? Sim. Ok. Você lava o seu carro? Sim. Ok. Você vai lavar o seu carro, você quer tirar a sujeira do seu carro, você quer deixar ele limpinho, brilhando. Você, por um acaso, vai pegar uma flanela, ou então vai pegar uma microfibra para lavar o seu carro, ou você vai pegar e jogar areia no seu carro para esfregar? Não, areia não, de jeito nenhum. Você está entendendo? Se você jogar areia, jogar algo abrasivo na pintura do seu carro, você concorda comigo que você vai detonar? Você vai tirar sujeira, você vai tirar mancha, só que você vai arranhar toda a pintura do seu carro? Sim. Traz isso para a nossa realidade, entendeu? Se eu vou escovar meus dentes com carvão, realmente vai tirar a sujeira, vai tirar a mancha, mas vai arranhar o meu esmalte dental, vai começar a criar uma microabrasão, o dente que era lisinho, perfeito, começa a ficar poroso, e aí você está perdendo a estrutura do esmalte. É a estrutura mais resistente do corpo, é a parte mais dura do nosso corpo, verdade, só que ela é friável também, ela tem a sua fragilidade, ela tem a fragilidade de ser abrasiva, de ser sensível à abrasão. Então, creme dental ou então escovar os dentes com um pó de carvão ativado simplesmente está detonando seus dentes. Ai, porque a gente vê creme dental com 1000 especificações, né? E pelo menos fico perdida quando eu vou procurar para comprar. Então, assim, qual é a recomendação que o senhor dá para quando a gente for comprar um creme dental? Além do creme dental, ele ter ser indicado para você escovar seus dentes, ficar com o hálito limpinho, né? O hálito agradável, o dente limpinho, entenda que a nossa cavidade bucal é o início da digestão dos meus alimentos. Ou seja, eu tenho bactérias ali. E eu tenho um pH ideal ali. Quando eu uso algum creme dental que ele proporciona, que ele gere uma alteração no meu pH ou na minha biota oral, além de ser prejudicial à boca, né? Isso vai prejudicar todo o meu sistema digestivo. Então, quando você for comprar, você olha no supermercado, na farmácia, aquele que é um pouco mais neutro. Não tem corante, né? Às vezes você compra ali, tem 3, 4 cores. Não, aquele creme dental que ele é branco, tá? Sem corantes, que tem a flor, tá? No nosso caso aqui, acima de 1.100 ppm de flúor, nós precisamos sim, não é prejudicial, você não vai deglutir esse creme dental, e que seja um pouco mais neutro, né? Nada de gel, nada de clareador,
Óbvio que existem algumas condições, por exemplo, o paciente que tem a retração gengival, que tem muita sensibilidade, eu posso indicar um creme dental para sensibilidade, aí é um caso à parte. Mas, de maneira geral, o creme dental mais neutro que você achar. Sim, e conversar com o dentista, né, o dentista de cada um, para essas orientações, indicação mesmo de produtos, porque a gente vê tanto produto diferente, prometendo mil coisas, que realmente a gente precisa ter conhecimento para não comprar produto errado e que possa trazer problemas para a nossa saúde. E falando, né, do clareamento, eu vi, doutor, que quando as pessoas fazem clareamento, a gente está falando de saúde bucal, sim, a gente está falando de autoestima, as pessoas querem ter um sorriso mais bonito, mas também essas pessoas que fazem clareamento depois começam a cuidar melhor dos dentes, a escovar os dentes mais vezes, passar fio dental, porque como ela está com, né, os dentes bonitos, ela quer continuar com esse sorriso bonito e ela começa a cuidar melhor da saúde bucal. É isso mesmo? Sim, isso aí é até interessante. Estava conversando com um colega há poucos dias atrás. Quando a pessoa, primeiro, ela normalmente tem uma dificuldade de procurar o dentista. Ou tem medo, ou enfim, gera ali na cabeça dela mil e um motivo para não ir ao dentista. Uma vez que ela foi e teve o seu tratamento, ela sente que ela é um pouco mais valorizada, ela sente que ela está um pouco mais para cima, ela não tem mais a vergonha de sorrir. Às vezes o sorriso dela gera ali numa conversa algo um pouco mais leve. Então, realmente, isso tem sim um fundamento, né? A tua saúde começa pela boca. Se você não cuidar da sua boca, igual eu já falei aqui um pouco atrás, todo o seu processo digestivo, e daí estou falando de todo o sistema, né, do nosso corpo, ele pode vir a ser prejudicado. Sim. Doutor Renato, chegamos ao final da entrevista, falamos sobre clareamento dental. Deixo aqui agora o final, qualquer consideração que o senhor queira fazer sobre esse nosso assunto tão importante, porque realmente a saúde começa pela boca, é muito bom ter um sorriso bonito, mas também ter a saúde integral do nosso corpo também. Sim, sim. Jaqueline, eu queria agradecer assim, a abertura que vocês me deram, agradecer essa oportunidade de nós falarmos de um tema que é tão procurado, né? Tem tanto vídeo aí rolando aí, muita desinformação. Então, gostaria de agradecer essa oportunidade de nós sanarmos alguma dúvida, trazer informação correta aí ao nosso público. Doutor Renato, Pode mandar. obrigada, viu? Um abração. Foi Então, um prazer. a gente conversou com o doutor Renato, dentista, que explicou para a gente tudinho sobre clareamento dental, que é muito importante, a saúde começa pela boca, é muito bom ter o sorriso bonito, é possível com essas técnicas que a odontologia oferece e que proporciona depois a gente cuidar melhor da nossa saúde bucal. A você que nos acompanhou, muito obrigada. Espero que você tenha gostado deste programa. Se você quiser assistir novamente ou indicar para alguém, compartilhar, a gente está no YouTube. O nosso canal é só procurar TV Câmara Rio Preto. Tem lá a playlist Saúde em Foco. Aproveita, se inscreve. Quando tem vídeo novo você fica sabendo. Deixe o seu joinha e o seu comentário. Obrigada e até o próximo Saúde em Foco. Até mais. Tchau.